Já nos parece uma realidade distante, mas a pandemia afetou tudo e todos de uma forma ingrata. Se a população em geral sofreu com a morte e a doença, quem presta os primeiros socorros também ficou abalado com a Covid-19. Por isso, na reportagem especial desta semana, vamos olhar para o lado psicológico dos bombeiros. São fortes, resilientes e imunes a tudo. É assim que a sociedade vê os bombeiros, mas os fortes também se abatem. Eu costumo me lembrar muito de uma situação em que me recordo que houve uma das pessoas que me pediu para não a deixar morrer sozinha, porque efetivamente na fase inicial, quando as pessoas ficavam isoladas por motivo da Covid-19, ficavam muito sozinhas e nós sabíamos que muito provavelmente seria esse o desfecho e que as pessoas também têm essa noção e que tinham esse receio e nós infelizmente éramos impotentes perante uma situação dessas. Mesmo estando preparados, abala sempre aquilo que é a parte psicológica, sim. A Proteção Civil calcula que dos 30 mil bombeiros, em Portugal, menos de 60 solicitaram apoio psicológico. Um número residual, mas que ainda assim é preocupante. O que quer dizer também que, se for verdade que aquilo tem uma representação, e tem uma representação, 57 no universo de 30 mil, eu diria que os bombeiros portugueses conseguiram ultrapassar de uma forma fantástica todo este período de registro negativo das suas vidas pessoais e das suas vidas institucionais. Um problema que afeta muitos e por isso a Liga vai dar seguimento a esta temática. A Liga vai desenvolver um conjunto de atividades, provavelmente com a ordem dos psicólogos, para tentar perceber e fazer um estudo se de facto este quadro que nós temos, que é uma fotografia do momento, em que não vemos grande impacto, porque 57 casos não são um grande impacto, são reais, ou se houve alguns bombeiros que não o fizeram por se sentirem menos confortáveis com essa situação. Nós temos que ir à procura desses casos. Sílvia Carvalho, há 16 anos, nos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, em Vila Nova de Gaia, nunca tinha vivido nada assim. Era uma situação nova, foi efetivamente algo que começámos a descobrir todos juntos. Tínhamos alguma bagagem, efetivamente, daquilo que foi o início da gripe A, que nos trouxe aqui algum suporte para como, numa fase inicial, nos protegermos, mas efetivamente com todas as indicações que depois foram prestadas pela DGS e o acompanhamento próximo que foi feito daquilo que são os elementos que fazem serviço, como eu costumo dizer, à frente da linha da frente, foi extremamente importante. Ainda assim, nunca nos nossos tempos de vida tinha havido uma pandemia. Mais a mais, com escassos recursos para poder atender os doentes infectados com o novo coronavírus. Nós começamos por ter que fazer completamente o racionamento de máscaras cirúrgicas, mas completamente, máscara a máscara, serviço a serviço. Numa primeira fase em que começamos a perceber que havia a necessidade de fazer a utilização dos fatos em que eles não existiam, fomos e tivemos aí o apoio da comunidade, muito apoio da comunidade nessa altura. Quando tudo faltou, a comunidade apoiou-nos, as empresas de materiais de construção, ou seja, nós tivemos que nos reinventar e tivemos que ir perceber onde é que existia equipamento de proteção individual que lá nos sítios comuns, porque nos sítios comuns não havia, estavam completamente esgotados. Portanto, fomos às casas que vendem materiais de construção buscar óculos de proteção, luvas de proteção que na altura seriam utilizadas e para mim aquele que se calhar me marcou mais fomos a uma loja de grande dimensão de desportiva, um pouco antes dela fechar para confinamento e então foram-nos cedidos fatos de proteção impermeáveis, totalmente impermeáveis, que nos permitia a reutilização e uma capacidade até acima da média de proteção e foi isso que durante aqueles primeiros meses realmente nos salvou, podemos dizer mesmo assim, nos salvou de poder continuar a salvar. Do ponto de vista psicológico, obviamente que o principal impacto foi realmente no início de toda esta pandemia e aí até se eu posso elencar das várias dificuldades desse ponto de vista que existiram e existiram mesmo, foi se calhar os nossos operacionais conseguirem gerir o facto de se estarem a expor ao risco para socorrer e saber que isso pode, em alguma medida, prejudicar a sua família.
e isto caiu nos corpos de bombeiros e principalmente quem dá o apoio direto à população como uma bomba sem qualquer informação ou sem, digamos, um documento que nos pudesse indicar aquilo que podíamos atuar, aquilo que podíamos fazer. No outro quartel, em Matosinhos, o sentimento é o mesmo em relação à falta de material na primeira fase. Eu posso lhe dizer que nós inicialmente o EPI que dispunhamos e ainda era EPI que já estava fora de validade há 5 anos, portanto era EPI que era o da gripe das aves. Inicialmente utilizámos esse tipo de equipamento apesar de estar fora de validade, mas também não tínhamos outro. Após diversas reivindicações às entidades competentes que tutelam esta área, a área de socorro, a área de emergência médica, também sem respostas para dar, sem informação para dar, e tivemos sensivelmente quase 4 meses sem respostas, sem equipamentos. Naquelas primeiras semanas, a identidade dos operacionais estava escondida. Isto é, estavam vestidas de branco, com os óculos e com uma máscara, e basicamente nós conhecíamos os nossos bombeiros pelos olhos, e muitas vezes nem pelos olhos que estavam tão embaciados que nem pelos olhos que conhecíamos. Começar uma forma de trabalho diferente, com muito mais precauções do que aquilo que seria o habitual. O uso de máscara, ou a complicação de ter que o fazer com alguns equipamentos de proteção individual acrescidos ao nosso uniforme, foram realmente as primeiras dificuldades e o impacto inicial. O convívio, a amizade, a segunda família, estava a ser aqui um bocado quebrada dentro do Corpo de Bombeiros. E que efeitos teve e está a ter a pandemia a nível psicológico nos bombeiros? Nota-se que os bombeiros estão mais debilitados no sentido psicológico, não fisicamente porque eles mantêm a mesma forma, a mesma performance, mas a nível psicológico estão afetados porque sentem-se desmotivados, não serem equiparados no que diz respeito não só àquilo que fazem na missão do dia-a-dia, que é o combate aos incêndios, aos acidentes de viação, mas o Covid trouxe-nos aqui um acréscimo que pôs em causa não só os bombeiros, mas principalmente as suas famílias, que não foram reconhecidos para tal. As associações humanitárias têm um subfinanciamento crónico e, tendo esse subfinanciamento crónico, tendem a prestar menos atenção a algumas situações que possam aparecer. Repare, nós estamos a falar da pandemia, mas temos que falar dos 15 mil elementos do quadro de honra, que alguns deles podem precisar de apoio social. Não estou a dizer todos, mas alguns. Desde não se sentem reconhecidos por aquilo que foi o trabalho árduo que eles tiveram, foram a única entidade no país que não foi reconhecida como outras entidades, e reconheço que tiveram um papel fundamental os médicos, os enfermeiros e os operacionais de saúde, mas os bombeiros deviam estar equiparados na mesma função e foram os únicos que não tiveram direito a um subsídio de risco. Ana Isabel Lage Ferreira é psicóloga e membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Olha para esta temática com algum cuidado e diz que os operacionais devem estar atentos a certos sintomas. Se há alterações na sua rotina de sono, de alimentação, na relação com os outros, se sente mais irritável, com mais dificuldade em lidar com algumas situações que antes não tinha, se também do ponto de vista somático aparecem alguns sinais como às vezes irritabilidade da pele, ou enfim, algumas coisas que são diferentes. Eu nunca tive isto, não sei o que é que se passa. Então, se houver a existirem este tipo de alterações, são desde logo sinais de alerta e devem procurar falar com um profissional, procurar ajuda, tentar perceber. Mas também sinais de medo, ansiedade, culpa, exaustão emocional, desmotivação ou insegurança. A realidade alterou a ordem das coisas. Os bombeiros passaram a ser também eles vítimas psicológicas. Pessoas que estão habituadas a cuidar, a salvar os outros, a organizarem a sua ação sempre para se mobilizarem e salvarem os outros, e em muitos momentos sentirem que não podiam fazer nada. Portanto, também esse sentido de impotência e de incapacidade face a um fenómeno que, mais uma vez, que não conheciam e, portanto, não sequer sentiam se teriam os recursos necessários. Nessa medida, até que ponto o apoio entre colegas é importante? Que a investigação também mostra que muitas vezes não é só o apoio real, mas o facto de eu achar que tenho esse apoio. Só aquilo que nós chamamos de a percepção de suporte. Só o facto de eu sentir que se eu precisar de ajuda, está ali aquele colega com quem eu posso falar, que eu posso ir falar com o meu chefe, mesmo que eu nunca fale com ele, só isso já é protetor
e é atenuante para o impacto negativo que qualquer situação de risco possa ter. Entre bombeiros acabávamos por ajudar os nossos colegas, dizer, olha, tem calma, isto está tudo bem, vai correr tudo bem. E pronto, acabávamos por ser os psicólogos de nós mesmos e dos nossos colegas. Também tivemos que combater aquilo que foi o distanciamento social. Foi complicado. Nós privámos-nos ainda mais, eu acho, daquilo que é o conviver com a família, com medo de os poder contaminar, visto fazermos um serviço muito próximo com o combate àquilo que era a Covid-19. Foi complexo. Acho que contámos muito aquilo com o apoio de uns dos outros e, acima de tudo, mantendo o lema dos Bombeiros de Coimbrões, além do vida por vida, mantermos a resiliência e a união, acima de tudo. Ajudámos-nos uns aos outros. Há 12 anos, nesta corporação, Joana conta como sofreu a nível pessoal com o início da pandemia. Eu, especialmente porque o meu pai está doente, eu tinha de ter sempre o máximo de cuidado para, quando estivesse com ele, não levar algo que não era pretendido, não é? Mas os efeitos fizeram-se sentir em vários colegas. Temos colegas que na altura em que isto iniciou e quando estava em alta, que estavam de baixa, que não conseguiam enfrentar. E temos colegas que até hoje ainda não voltaram. Posso lhe dizer que numa fase inicial, portanto, passado um mês da pandemia, eu tive cerca de 10 operacionais que me pediram para passar à reserva operacional, isto é, com medo da família, com medo porque lidavam com pessoas idosas, com medo que lidavam com crianças, e eu compreendi completamente esse medo, porque eu também tinha esse medo. Os bombeiros foram e continuam a ser essenciais para levar os doentes às unidades hospitalares. Os doentes pandémicos chegam aos hospitais porque os bombeiros os transportam até lá. Sem bombeiros, aquilo que nós hoje agradecemos aos serviços de saúde ficaria muito aquém daquilo que eles fizeram se os bombeiros não os tivessem transportado. Por tudo isto, fica uma certeza. Nada certamente vai ser como antes para os bombeiros.